na Plus FM 93 de Crateús. Seja bem-vindo, boa tarde. Prazer também conversar com você, Douglas. Aproveito para abraçar todos os ouvintes, todos os crateuenses, todos os amigos, e desejar que todos estejam em paz e com Deus. Doutor Carlos Felipe, nós vamos nos ater nessa entrevista sobre a questão política, porque já está fervendo em todo o estado do Ceará as eleições de 2024. O senhor continua no PCdoB? Exatamente, estou no PCdoB desde 2006, 2007, quando eu assinei a minha ficha no PCdoB, no ano que justamente coincidiu com o ano da primeira emenda parlamentar do senador Inácio Arruda para o Lago de Fronteira. Certo. O PCdoB está na federação com o PT e o PV, é isso? Exatamente. O PCdoB, depois dessa última eleição, houve uma união, tinha havido já união com outro partido no passado, tinha incorporado outro partido, e agora ele passa a uma federação, juntamente com o PV e o PT. Do estado do Ceará. Pronto, para as pessoas que no Brasil. Para as pessoas que não entendem o que é a federação, bem rapidamente, resumidamente, do que se trata a federação, quais são os limites dos partidos dentro dessa federação? Numa federação, ele uma vez eleito o candidato, é como se você fizesse parte daquele partido, pelo período de 4 anos. Então você está submetido à mesma legislação de quando você está em um partido só. E ela é administrada por um conselho. A cada ano, um dos partidos preside essa federação. Mas agora, por exemplo, no momento, está sendo presidido pelo PCdoB. Ano que vem, me parece que será o PV. Mas, assim, na hora de uma decisão, obviamente, quem tem maior peso é o PT. Certo. Doutor Carlos Felipe, já entro no assunto, no miolo da coisa mesmo, para saber do senhor como está o seu alinhamento político com os demais componentes do grupo de oposição aqui em Crateús hoje. Desde que nós perdemos aquela eleição com o Mauro, né, quando eu renunciei, o Mauro assumiu, a gente vem mantendo a mesma lógica de oposição. Se você observar a minha história política, em 2004 eu perdi a eleição, continuei na oposição. E assim tem sido nos últimos 20 anos. A gente tem obedecido essa coerência política. Há praticamente 3 anos atrás, houve uma grande possibilidade de uma aliança com o PT, com o PDT, mas como é do seu conhecimento, na época, o PT, que sempre esteve conosco, optou por se aliar com o atual prefeito Marcelo Machado, a pedido, é claro, na época do próprio governador, que na época era o Camilo. Então, tanto o PT, quanto o PDT, quanto vários partidos largaram uma possível aliança, que no caso a pré-candidatura já estava quase posta, né, que eu era o candidato, o Magno era o vice, já com aliança com o PR na época, do Leitão, dos Teles. Aí naquele momento o governo conseguiu, com a força do Estado, né, conseguiu puxar todas essas pessoas para apoiar a reeleição do candidato Marcelo Machado, né? E aí nós, desde aquela época, somos oposição, desde a época do Mauro, o povo nos colocou na oposição, mas não é porque a gente queira ser oposição ao prefeito Marcelo Machado. É por uma opinião, é uma configuração que ela tende a mais com o que eu acredito. Por exemplo, eu acredito no serviço público, eu acredito na valorização do servidor, eu acredito na melhoria do aumento do salário mínimo, eu acredito, por exemplo, nas universidades públicas, no setor público, eu acredito no fortalecimento das empresas estatais. Isso é uma visão de mundo. Tem outros grupos políticos que pensam diferente, que acham que o importante é só o setor privado. Eu acho que o setor privado é importante, mas um país tem que fortalecer. Dentro dessa linha que eu penso, alguns partidos pensam parecido conosco. Por exemplo, o PDT pensa parecido conosco, o PSB, o PT, o PCdoB, o Cidadania, eles têm mais esse perfil. Já outros, como o PL, eles já têm mais essa outra linha, que é de fortalecimento do setor privado, ou seja, o neoliberalismo. Certo. Então, nós sempre tivemos alinhados nessa linha.
Por isso que das todas as candidaturas do Lula, só teve uma que eu não votei, porque eu fui candidato pelo PSDB. E foi em seguida teve a eleição com Alckmin, entendeu? Mas todas as outras, com Brizola, com Lula, a gente sempre teve, excetuando aquela, todas a gente teve nesse mesmo campo. Esse mesmo campo. Esse campo do Ceará se dividiu recentemente, como é de seu conhecimento. Esse campo, ele agregava também o PDT. E recentemente houve uma ruptura nessa eleição de governo do Estado. Certo. Doutor Carlos... E isso motivou o que acontece, a situação de Crateús hoje. O governo local, municipal local, não apoiou o candidato do governo e houve essa ruptura, né? Entre o governo, entre a prefeitura municipal e o governo do Estado. E os que tinham saído da oposição para a situação, no caso, especialmente o PT, voltam para a oposição agora após a eleição do Elmano. Certo. O senhor falava aí agora há pouco sobre aquele problema que ocorreu, aonde houve aquela ruptura do PT, estava na oposição, foi para a situação e agora voltou. Voltando exatamente a esse bloco, PT, PCdoB, PV e aqueles que estavam, inclusive agora até pouco recentemente com o prefeito Marcelo, agora estão de volta aí no grupo da oposição, como o senhor disse. Isso não causou algum problema? Esse distanciamento não poderá causar problemas futuros novamente entre a sua liderança, o seu grupo e esses partidos que retornam novamente para a oposição? É o seguinte, o alinhamento nosso, ele é um alinhamento que não é pessoal. É um alinhamento mais do que a gente acredita. O PT, apesar de ter ido para apoiar o Marcelo, mas o PT não mudou, ele pensa igual a mim, ele pensa no fortalecimento, por exemplo. A visão de mundo com relação à Petrobras, abrasileirar os preços do combustível, isso é uma visão do centro e da esquerda, certo? Já a direita acha, e o neoliberal acha que deve ser só o preço internacional. São visões de mundo. Essa visão de mundo, o PT nunca deixou de ter, por uma questão local, em Crateús, conjuntural ou por uma conveniência política, né? Ele migrou, mas inclusive na época a maior parte das lideranças do PT em Crateús nem queriam ir, queriam ficar conosco. Mas houve uma puxada do Central, o Central puxou, né? O Estado puxou eles com peso, com a força do governo. Então, veja bem, como o alinhamento não é pessoal, o alinhamento é no que a gente acredita, então a gente não tem, assim, divergências orgânicas. A gente pode ter, algumas divergências pontuais em posicionamentos pessoais, mas não divergências orgânicas. E como a gente pensa sempre do ponto de vista orgânico, a gente acha que isso termina se resolvendo. Certo. Doutor, o doutor Carlos Felipe está com o nome disposto a disputar as eleições para prefeito de Crateús no ano que vem? Ao mesmo tempo que respondo, eu lhe digo que em 2004 eu nunca pensei em ser candidato. Eu fui convidado a ser candidato e eu me senti na obrigação de cidadania de aceitar. Em 2008, eu também não briguei para ser candidato. Em 2012, para a reeleição, eu sempre fui contra a reeleição, inclusive. Eu sempre defendi 5 anos e sempre disse que só ficaria 5 anos. Muita gente que não sabe. Foi como mandato de deputado. Eu sempre disse que seriam 2. Então, veja bem, agora eu já cumpri essa tarefa de ser prefeito 5 anos e é um sacrifício grande para o cidadão de bem. Você renuncia à sua família para cuidar de uma cidade inteira. Tive esse trabalho como deputado, voltado muito para a nossa região, de Crateús, para o trabalho em defesa do servidor público, defesa da saúde e do semiárido, que foi o ponto principal da convergência em defesa das mulheres, das minorias, que foi o ponto principal do meu mandato. Agora, não tenho, a minha ambição para ser candidato a prefeito, é 0. Agora, eu nunca me negaria a um ato de cidadania. Se o governo do Estado, se o governo federal, se a maior parte da população quisesse e colocasse o nosso nome, você se negaria a ser candidato a prefeito? Não. Eu aceitaria numa circunstância dessa, sobretudo, primeiro, quem define tudo é Deus, né? Mas, assim, numa circunstância que houvesse essa harmonia. Porque eu entendo que a Prefeitura de Crateús precisa de ter apoio do governo do Estado, apoio do governo federal e uma grande aliança que, assim, com o tempo a gente evolui. Eu acho que, assim, a minha visão
seria mais harmônica, harmonizar mais, procurar diminuir mais os entraves, porque existe um grande desafio em Crateús que precisa ser concluído. O Lago de Fronteira, que como eu falei, eu fui para o Lago de Fronteira por causa da emenda do Inácio, meu filho votou no Eunício por causa do que o Eunício deu a ordem de serviço, precisa ser concluído, certo? A UFC não tem nem 35% concluído, precisa ser concluído. Ela deu uma parada, o Danilo Forte nos deu uma ajuda, mas desde então deu uma parada na progressão da UFC. Nós temos o aeroporto que está parado, desde que o Temer contingenciou o recurso do novo aeroporto de Crateús. Nós temos o lago, graças a Deus, retornou aí no último ano do governo Bolsonaro e agora está a pleno vapor, espero que não pare. Então, é uma obra que, a ser concluída totalmente, na sua plenitude, com as casas, com a questão do lixo, com a questão das questões sociais, com a questão da irrigação, da linha e da estrada, eu não imagino que seja em menos de 8 anos, isso aí tudo. Então, veja bem, isso aí exige do futuro prefeito de Crateús uma boa relação política com todos esses órgãos para poder não parar mais. Porque o lago parou 3 anos e foi ruim para nós. A UFC, ela está parada desde aquela verba do Danilo Forte. Deve estar mais ou menos há uns 5, 6 anos parado. O aeroporto está parado desde que o Temer entrou, a perspectiva do aeroporto. Então, essas situações aí, que são impactantes, que vão mudar a vida política de Crateús, a vida econômica, financeira, social de Crateús, elas precisam progredir. Muitas coisas avançaram. Por exemplo, o campus da UES foi um grande avanço, mas graças a um esforço muito grande do governo do Estado, né? O SAMU foi avanço, né? A PERFOS foi um avanço, mas não são avanços extremamente impactantes. O Lago, sim, é impactante, o campus UFC, o aeroporto, esses são de grande impacto social. Então, eu não vejo um candidato a prefeito de Crateús, mas você é eleito, depois você se alia com os governos. Não é a mesma coisa. Você precisa desse apoio desses governos. Então, quem quer o bem da sua cidade precisa ter essa compreensão. Senão é por mera vaidade, né? Então, eu iria, seria candidato como? Num ato de cidadania. Não me furtaria. O PCdoB está colocando nosso nome, e o PT coloca o nome da Janaína, o PV não colocou o nome de ninguém. Isso pela oposição. Entendeu? Acredito que a oposição terá uma chapa, ainda tem o PSB, que está sendo fortalecido agora, tem o PMDB, né? E ninguém sabe como é que ficarão os outros partidos, é uma incógnita. Tem essa disputa aí com o PDT, que eu não sei como é que fica, né? A nível estadual. Certo. Doutor, o senhor fala que não impõe a sua candidatura, mas o seu nome está no jogo. O seu partido PCdoB coloca o seu nome, certo? Exatamente. Em que situação o senhor retira o seu nome? Sim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ver é a vontade popular. Ninguém deve querer, como eu disse, na minha opinião, ser prefeito da cidade é um sacrifício imenso, pessoal. A não ser para quem é oportunista político, então alguém que acha que é uma vaidade de ser prefeito, que não é. Ao contrário, é um desafio imenso. Então, veja bem, eu não tenho nenhuma ambição, desde que a pessoa que esteja comigo tenha uma perspectiva, uma aceitação popular, uma possibilidade, o outro grupo, uma possibilidade maior de conseguir as conquistas, né? Obviamente, esse grupo de oposição se unirá em torno desse nome, se tiver um nome melhor do que o meu na época, e dentro dessa conjuntura de aliança, encontrará com certeza essa unidade, que ela é necessária, a unidade da oposição é necessária para poder disputar uma eleição com a gestão municipal. O PT de Crateús coloca o nome da crateuense Janaína Farias, hoje suplente de Senado. Ela reúne essas qualidades que o senhor acabou de falar aí, que unifica todo o grupo? Eu acho assim que ela é uma pessoa que tem muito serviço prestado, tem uma relação muito boa com o Camilo, e que esse processo é um processo de construção, ele não é pontual. Ele é uma construção. No momento, cada um deve colocar a sua pré-candidatura, e na hora da decisão é que a gente vai discutir, né, com os seus apoiadores, né, com as lideranças ligadas a nós, com o próprio partido, com a pesquisa, né? Aí você vai definir a composição. A composição é assim e assim.
Então, isso também é uma característica. Quem nunca foi muito do jogo político, quem nunca disputou eleição, quem nunca teve um trabalho assim, eu digo, sindical, não tem aquela vivência do debate, do ouvir o outro. Isso aí vai sendo construído ao longo do processo. Se algum dos pré-candidatos não tem esse perfil, com o tempo eles vão adquirir esse processo, vão compreendendo a importância de quem não se governa com até hoje sozinho, se governa com o apoio do governo do Estado, do governo federal, com a sociedade. É importante que a sociedade queira, porque senão a eleição é uma eleição mais difícil. É importante também ter uma Câmara de Vereador com grande compromisso com a cidade, com perfil realmente de colocar projetos, de colocar ações que sejam, se envolver com as lutas da cidade. Por exemplo, eu vejo um envolvimento muito grande com o Lago, da sociedade crateuense. Vejo um envolvimento com o curso de medicina. Já não estou vendo um envolvimento tão grande com o crescimento da UFC. Faltou também o envolvimento com relação à questão do aeroporto. Mas, para isso, a gente tem que envolver toda a sociedade nessa luta. Porque quando a sociedade compra essa luta, os próprios governantes, sejam eles deputados, prefeitos, governo federal, governo estadual, eles se sentem na obrigação. Olha quantas pessoas tiveram já querendo dizer que são responsáveis pelo lago. Na verdade, eu cito que tem 2 pessoas que foram importantes no lago. Mas muita gente diz que foi. Mas, na verdade, quem foi mesmo foi Inácio Arruda e Eunice Oliveira. Esses é porque estão com o nome gravado lá. Os outros foram, pediram, compareceram, mas assim, que escreveram o nome através de uma ação, de um ato, só os 2. Um escreveu através de 2 emendas, né, e o outro escreveu através da ordem de serviço. Certo. Doutor Carlos Felipe, não sendo o senhor o candidato escolhido aí dentro dessa conjuntura e sendo o nome da Janaína, é a primeira pergunta que surge aqui, o senhor vota na Janaína incondicionalmente? Surgindo essa circunstância, estou dizendo, ela é a pessoa que agrega a maior vontade popular, a vontade da sociedade, a vontade do governo, o governo federal. Eu não seria objeção. De forma nenhuma seria objeção. Agora, obviamente, essa pessoa, o grupo que for o candidato vai ter que discutir com os aliados como é que vai construir a gestão futura, como vai construir o processo eleitoral, né? Obviamente, isso depende muito do processo, da forma como é conduzida. Porque o meu eleitor é um eleitor que vota do nosso grupo, vota com a gente, mas é um nível de espontaneidade muito grande. Você sabe como é que foram nossas eleições aí, tanto a de estadual quanto do prefeito. Então, esse eleitor, ele vota, mas ele tem que entender que é bom para a cidade, que é o mais importante, né? E que também esse grupo político também vai ser respeitado. É essa compreensão que a pessoa que vota em mim, e para me levar essas pessoas para votar num determinado candidato, ele tem que acreditar que esse candidato está com esse comportamento, esse perfil. Certo. Bom, aí uma pergunta que o senhor falando aí, eu vou juntando aqui. Digamos, continuamos nessa tese, o senhor não sendo o candidato da oposição, o senhor irá, com o seu grupo, lutar, brigar no bom sentido para compor essa chapa, por exemplo, uma vice? Não, primeiro é o seguinte, a gente está propondo uma candidatura majoritária, certo? Então, até ser definido que quem será o candidato a prefeito, a gente não vai entrar nesse debate de vice. O senhor não entra no mérito do vice? Não, enquanto não for definido, certo? Que nós estamos entrando no mérito da candidatura majoritária, nós estamos pleiteando a majoritária. Enquanto não se definir quem é o majoritário, nós não vamos discutir nem pleitear a situação de vice. Dentro dessa composição da oposição, o senhor enxerga ainda espaço para outros partidos, por exemplo, até partidos que estão lá na situação, vir compor neste arco, ou o senhor acha que por aí fechou com o que temos hoje? Não, eu não acho impossível, não. Eu acho que o arco da aliança tende a aumentar. Na minha opinião, o arco da aliança, no momento em que essa eleição aí, ela vai voltar a ter uma eleição disputada. Porque Crateús não teve eleição, a disputa foi uma disputa nas últimas 2 eleições de prefeito, foram diferenças significativas, né? Na do Mauro, se eu não me engano, foi em torno de 6 mil votos, né? 5, 6 mil votos. Mas não teve uma grande disputa. A última grande disputa que teve foi quando eu perdi a eleição para o Zé Almir, que foi com 2 mil votos, e quando eu ganhei do Ivan, foi com 1.900 votos.
Então, eu acredito que essa próxima eleição em Crateús, ela será uma eleição disputada. Por quê? Porque, de qualquer maneira, a situação tem uma estrutura de 8 anos, tem uma liderança que a gente pode ser a favor ou contra, mas que tem, nas pesquisas populares, uma boa avaliação. Quem? Embora a gente não entenda por que isso, porque pela gestão que, na nossa opinião, seja a saúde, seja a educação, seja a cultura, seja o esporte, na minha opinião, seja a limpeza urbana, ela é desastrosa, na nossa opinião, é desastrosa, mas, seja por populismo, seja pela forma de como a pessoa faz a gestão pública, o gestor tem sim uma boa avaliação. E isso nos leva a crer que, aliado com o grupo do PDT, que é um grupo forte, acredito que essa eleição em Crateús será uma eleição disputada. Não, voltará a Crateús de novo, o que é bom para a sociedade. Porque a disputa na política, ela é muito importante para a sociedade. Ela vai permitir progresso. É ruim quando um grupo só domina o poder. É ruim quando um governo tem reino absoluto. Eu não acho bom para uma cidade um prefeito ter 13, 14, 15 vereadores. Tudo bem que ele tem a maioria. Eu administrei 5 anos com minoria, como você sabe. De 10 eram 4 e de 15 eram 6. Mas, assim, claro que eu queria ter maioria, mas maioria dos meus termos. Dos termos que eu acho justo. Entendeu? Eu não vou questionar por que você tem maioria agora, porque eu não quero entrar nessa seara. Certo? Mas, assim, eu acho que essa eleição em Crateús, assim, falando como analista político e não como um pré-candidato, eu acho que será uma eleição disputada, assim, novamente. Crateús será uma eleição disputada em função disso, dessa aceitação do líder da situação, que tem uma aceitação popular boa, e também dessa composição da oposição, que vem aí com o apoio do governo do Estado, do governo federal, vem com bons pré-candidatos, né? Acho que a Janaína é uma boa pré-candidata, nós somos um bom pré-candidato. Tem o Rogério Bonfim, que eu não sei se quer ou não ser pré-candidato, ou eventualmente se o PV vai lançar algum. Me parece que o PSOL também ainda não definiu se compõe a chapa ou se tem um pré-candidato. A nível de Estado compôs, a nível federal compôs, e a nível Crateús eu não sei como vai ser, se vai se compor. Nós estamos torcendo para que o pessoal também, juntamente com o PMDB, com o PSB, com o PCdoB, com o PV e o PT, façam parte dessa grande aliança, acredito que até os republicanos também, e outros que possam vir, inclusive, da base. Certo. Mas, assim, eu tenho convicção de que essa eleição, ela será, e todo mundo tem, que será uma eleição disputada. Doutor Carlos Felipe, 2 perguntas em uma só. O seu filho, Carlos Felipe, e a sua esposa, Luciene, estão filiados em quais partidos? Pronto, a Luciene, ela foi filiada a vida toda. Ela foi filiada no PCdoB. Na véspera da eleição passada, ela foi para o PSD. No momento em que foi fechado aquele acordo lá no Caspes, que foi inclusive feita uma live que está gravada, quando o deputado Domingos Neto e seu pai, Domingos Filho, assinaram um compromisso de alocar recursos para o asfalto da Lagoa das Pedras, para os intertravados e para 120 poços profundos. E também um recurso para o IFCE e para o UFC. Desses recursos todos, mesmo ela tendo saído, que saiu depois da eleição, já que não deu a oportunidade dela ser candidata a vice na chapa com Borges, por isso ela largou o PC, mas mesmo assim o grupo do PSD, através do Domingos Filho, cumpriu esse compromisso e levou esse recurso aí para Crateús. Então, desde isso aí, ela saiu e não está em mais nenhum partido. Mas continua tendo uma boa relação com o PT, com o PCdoB, com esse perfil de partidos que eu lhe falei. Gosto do perfil do PDT, do PSB, do Cidadania, que são os partidos que têm esse comportamento que eu lhe disse, orgânico, de entender essas questões mais gerais que eu lhe disse. E o seu filho? O Carlos continua no PMDB, até porque na época que o senador foi candidato e não foi eleito, ficou uma queixa de que a gente teria prejudicado a candidatura do Eunício aí. E um dos motivos da não votação da gente no Eunício, embora não tenha atrapalhado, eu votei só no senador, no outro eu não fiz muita campanha, mas ficou aquela coisa dele ter dado a ordem de serviço do Lago, né? Só que houve depois aquela questão do curso de medicina, que era para ter ido para Crateús e terminou indo para Canidé.
E como ele tinha uma aliança muito grande com a prefeita de Canindé, ficou a questão que ele teria levado. Mas depois ele já na emissora de rádio mostrou por A mais B que isso aconteceu em 2017, quando Crateús não estava apta. O gestor de 2017 não deixou Crateús apta para receber o curso de medicina. Então ele não podia perder o curso. Então ele, para não perder, ele alocou em Canindé, que é o Estácio. Isso gerou uma insatisfação muito grande nossa, né? Justamente naquela inauguração daquelas 180 casas do Vida Nova, né? Que Crateús ia dar resposta. Ele não teve a coragem de dizer a verdade antes da eleição dele, porque era grato também ao prefeito aí em votações anteriores, e ele não se posicionou. E isso fez com que a gente não o apoiasse tanto no Senado. Não fiz campanha contra, mas não apoiasse. Como ele deixou bem claro na emissora de rádio, aí pronto, a gente ficou devedor. Por causa disso, o Carlos ficou no PMDB, com o compromisso dele, como ele está agora na comissão do orçamento, da lei orçamentária, ele faz parte dos relatores do orçamento, ele não é o relator, mas ele faz parte da comissão. O compromisso é dar continuidade ao Lago, que foi uma obra que ele teve um grande impacto, além de muitas ações também que ele nos ajudou aí no FCE. Certo. Doutor, tem uma outra pergunta desafiadora aqui para o senhor. No caso dessa composição, não for o nome do senhor o candidato escolhido, nem for o nome da Janaína, surgindo outro nome, o senhor acompanha ou o senhor discute? Desde que esse nome seja um nome que tenha respaldo, que a população queira, que agregue a oposição, certo? E que leve essa perspectiva da continuidade, de aumento da velocidade dessas obras, né? Porque a população de Crateús não sabe, mas a UFC só tem 35% das obras concluídas. Falta 65%. O nosso aeroporto está parado, desde que o Temer entrou. E o Lago tem que correr nele. Desde que essa pessoa reúna esse perfil de apoio de todas as lideranças do governo do Estado, do governo federal, e a vontade popular, eu acho que não tem por que as pessoas não apoiarem isso, né? Certo. Doutor Carlos Felipe, tem outra pergunta aqui desafiadora. Existe alguma possibilidade do Carlos Felipe, de repente, não se agradar com os nomes lá na oposição e vir a votar em algum nome da situação ou compor com o seu grupo nos partidos da situação hoje do prefeito Marcelo, no nome que o prefeito Marcelo vier escolher? Amigo, é o seguinte, eu já tive até essa conversa pessoalmente com o chefe de gabinete, ele foi no meu consultório. Quem foi no seu consultório? O Gomes, foi no meu consultório. Doutor Gomes foi no seu consultório. Foi no meu consultório, pediu falar comigo se teria essa possibilidade, fez essa mesma pergunta. E eu disse para ele a mesma coisa que eu vou lhe dizer, que eu vou agir, se eu for eleito prefeito, eu vou agir da mesma forma que eu fiz com os ex-prefeitos, no caso o ex-prefeito Menzé, o ex-prefeito Paulo e o ex-prefeito Zé Almir. O que eu pude fazer para ajudar, para não prejudicar, porque quando a gente sai de uma prefeitura, a gente sai com muitos problemas, né? Tem muita dificuldade, muitas demandas, muitos processos, muitas denúncias, e você precisa de muita documentação. O que eu pude fazer para ajudar, eles não agirei com perseguição, não só na questão do histórico político dele, mas também não darei todos os espaços para que eles possam fazer suas defesas, bem como não perseguirei. Para você ter uma ideia, na época que eu fui eleito prefeito, a Silvia, que era a esposa do Mendonça, era a diretora do Hospital São Lucas. E quando eu assumi, ela continuou. Ou seja, eu quis dizer para ele com isso que a gente tem essa coisa de não perseguir ninguém. Então, nesse aspecto, assim, outra coisa é você receber voto. Quem quiser votar em você, ninguém acha ruim, né? Quem acha ruim alguém votar em você? Ninguém pode achar ruim. Agora, votar em candidato, certo? Da situação, iria contra toda a minha história política, com tudo pela coerência, não seria coerente. Não teria coerência, e aí era como se eu jogasse toda a minha história política, né, fora, incoerência. Não tem como, assim, eu dizer que eu vou votar no candidato de situação. Não existe. Infelizmente, essa possibilidade aí, eu deixo bem claro que não existe, mas não terá perseguição. Mas no caso seria uma posição neutralidade no processo.
A neutralidade, assim, o que pode acontecer no voto nosso é ser um voto silencioso, né? Não ir para palanque, se eu não me agradar, posso votar só no vereador, não fazer grandes esforços, até porque você pode ter dificuldade de levar o seu grupo se você não está sendo respeitado, né? Isso é o que pode acontecer, mas votar não, votar essa possibilidade aí não existe. É assim, eu torço que ele continue, que ele termine o mandato dele, que ele melhore mais o mandato dele. A gente sempre torceu para o bem. Inclusive, quem aproximou o governo municipal do Camilo, que é um dos defensores na época, quando eu já estava eleito deputado, fui eu. Me perguntaram, Nelson Martins, se tinha algum problema ele ir para a base de forma alguma. Se for para ajudar Crateús, deixa ele ir para a base. Só que não da forma como eu imaginei, né? Inclusive, na época, eu até sugeri. Como é que faz? Rapaz, ofereça ele a estrada da produção, do Realejo. Foi a sugestão, quem deu fui eu. Então, você tem uma ideia como a gente procura ter respeito, ter consideração. Mesmo assim, quando nós conseguimos aquela estrada que meu filho fez o projeto, fez a topografia, fez a DRT, desse asfalto da Lagoa das Pedras, nós demoramos mais de um ano só para ele assinar um papelzinho dizendo que a estrada era pública. E ele só foi liberado depois passou as eleições, já quando estava com outro grupo. Mesmo tendo sido dessa forma, mas nunca deixei de tratar bem, de respeitar e fazendo as críticas em situações que realmente merecem. Eu não vou deixar de ter minha posição. Aí não tem como, coisas que a gente não concorda, como a merenda escolar, que na minha opinião foi terrível nesses últimos 6, 7 anos. Eu vi crianças desmaiar de fome. Eu não tenho como não falar. A questão dos garis está acontecendo, essa cooperativa que é um absurdo. A questão dos médicos do São Lucas, que estão ficando 2 meses, eu tive com eles lá operando sem receber o salário. A gente não pode dizer que está bom isso. Não tem como eu dizer que está bom. Doutor Carlos Felipe, então o senhor confirma que membros da situação lhe procuraram para propor aí uma possível aliança, acordo do tipo? Foi. Tiveram há uns 2, 3 meses atrás, perguntaram se podia falar comigo, se eu não vou mexer, andar um palmo para falar com ninguém, mas se alguém chegar, qualquer pessoa que chegar no meu consultório, no final do expediente, e pedir para conversar comigo, jamais eu iria me negar para a questão de educação, como eu sempre tive com todos os ex-prefeitos. Graças a Deus eu posso dizer que eu não tenho inimigo político em Crateús. Eu estava dizendo aqui esses dias que as pessoas não acreditam, que quando eu era prefeito aí eu saía sozinho a pé e ia comprar pão na padaria sem nenhum segurança. Isso eu me orgulho disso, demonstrando que a gente passou e não deixou ódio, não deixou perseguição, não deixou... Né? Obviamente tem gente que fica contra você politicamente, porque você não consegue agregar todas as pessoas, né? Você não consegue empregar todo mundo no município, você não consegue... Mas eu fiquei graças a Deus, sem inimigo. Então, uma posição muito confortável hoje como médico do Hospital Geral da Faculdade de Medicina, muito bem, podendo ajudar o povo de Crateús. Agora mesmo estou indo lá para o hospital e pode ter certeza, pelo menos 3 ou 4 crateuenses vão estar sendo consultados comigo aqui no Hospital Geral daqui a pouco. Além do doutor Gomes, que o senhor declarou agora há pouco que lhe procurou, mais alguém da gestão lhe procurou para conversar? Não, algumas pessoas ligaram, eu não vou citar nomes, mas assim, ligaram para os meus filhos, ligaram... Mas eu não... Qualquer pessoa que vier falar comigo, certo? Olha que eu sou um cara... eu não me nego a atender, a conversar com qualquer pessoa. Apenas a minha posição eu deixo bem clara, bem tranquila, né? Para todas as pessoas. Doutor Carlos Felipe, agora para a gente encerrar aqui, o senhor acha que ainda é possível reatar esta aliança aí do governo do estado, governo municipal, uma união geralzona aí como foi agora recentemente, antes dessa eleição por último, aqui no município? Como é que o senhor analisa isso? O senhor vê condições, ambiente, espaço para isso? Rapaz, uma vez eu vi o doutor Lúcio falando para mim, quando ele nos apoiou para a candidatura de prefeito, né, ele era governador, ele disse para mim que já tinha visto na política vaca voar e pedra falar. Eu já vi essa frase 2 vezes. Eu vi uma vez o Cid falando isso. Quando fizeram a denúncia contra o Cid ali, e a Polícia Federal foi na casa dele e fez aquelas denúncias contra ele falou a mesma coisa. Só se as pedras falar e as vacas voarem. Mas assim, tudo é na política. Infelizmente, a coerência da política, ela não é absoluta, não. A coerência, ela existem
situações muito incoerentes. Agora, é difícil você convencer aquelas pessoas que têm uma história de coerência política, né? Por exemplo, tem gente, eu posso, se tiver melhor, não está gostando desse lado, é governo do Estado. Entra o Bolsonaro, vai para o Bolsonaro. Volta o Lula, vem para o Lula. É candidato contra o governo do Estado, fica contra o governo do Estado. Depois pede, volta para o governo do Estado. Tem gente que isso aí é o cara que é o político-profissional, que não está ligado com a coerência, ele não tem um rumo, né? Ele tem uma estratégia de manter o bloco político dele forte. Então, é um interesse mais pessoal de um bloco político, não é uma visão de mundo, entendeu? Eu não comungo com esse tipo de atitude, não estou falando mal de ninguém. Eu acho que as pessoas têm que ter uma coerência de vida, né? Sim. É isso que a gente procura deixar para a vida da gente. Bom, o senhor me disse que 1 hora tinha que entrar no hospital, então estamos lhe liberando agora e queríamos deixar aqui o espaço aí para o senhor fazer as suas considerações finais e agradecer por essa entrevista que, por sinal, muito esclarecedora aqui dentro do nosso programa aqui na Plus FM. Eu fiz em consideração a amizade que tenho por você e que meu pai tinha pelo seu pai. Viu? E queria abraçar todos, e o povo de Crateús, queria abraçar todos os ouvintes de Crateús e dizer, quem estiver me ouvindo, que pense, analise, que não vote, o voto ele é muito importante. Que analise o que é melhor para a sua cidade, para os seus filhos, para o seu neto, quais são as perspectivas de desenvolvimento maior, analise com muita calma, porque o futuro da cidade depende desses votos. Procure escolher um bom candidato também a vereador, para que ele possa ajudar de fato o prefeito, e que tenha compromisso com a cidade, e que debata, que se atualize, que se informe, que busque informações fora do eixo comum, não só pela emissora A, B ou C, mas busque também informações, que não receba, tudo que você receber do Zap, já considere como verdade, analise, para que ele possa tomar uma decisão que seja bom para a vida dele. Queria me despedir desejando a todos os crateúenses que Deus nos abençoe a todos nós e que nós tenhamos um final de ano muito bom. Um abraço grande, viu? Abraço, doutor Carlos. Obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Ele está no horário de almoço, né? E topou falar com a gente, tá bom? Para esclarecer alguns pontos, alguns fatos referentes ao seu grupo político, seu alinhamento político, a sua posição política atual aqui no município de Crateús. Um abraço, doutor Carlos Felipe, ex-prefeito, ex-deputado estadual, conversando aí com os ouvintes, né, e com todos nós aqui da Plus FM 93. Durante a entrevista foram muitas perguntas, mas como a gente queria se ater a esse fato aqui da política, nós em outro momento, né, em outra oportunidade, acredito que surgirá, né, sem sombra de dúvidas, nós iremos colocar as perguntas dos ouvintes, né? Por exemplo, o vereador Adão Kennedy mandou um abraço aqui para o Carlos Felipe, o meu amigo Washington Machado aqui também, né? Tem uma turma boa aqui mandando, o Negão Clay também falando aqui comigo, tá certo? Tem uma turma boa aqui mandando mensagem aqui com a gente também e aproveitando aí o ensejo para abraçar o ex-deputado Carlos Felipe, que conversou aí com os ouvintes da Plus. Então tá aí,